gente. Quero agradecer o convite para estar aqui. Vou falar sobre violência, saúde mental e gênero. Bom, na verdade, é muito importante, então, já começar contextualizando que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? Todo mundo, pelo menos, já ouviu falar que a gente é o quinto país em feminicídio, a gente tem 180 estupros por dia, e é muito importante dizer que os estudiosos dizem que há uma subnotificação e que talvez esse número seja até 10 vezes superior a isso. E a gente precisa desconstruir a ideia do estupro como, em aspas, o tarado do beco. Não, grande parte do estupro acontece dentro de casa, né? Então, assim, com meninas abaixo de 13 anos. Quer dizer, é o pai, é o padrasto, é o tio, é provavelmente algum homem que a gente conhece, perto da gente. É o país que mais mata mulheres trans e também que promove um verdadeiro genocídio da população jovem negra. A gente precisa falar sobre isso. Isso tem me incomodado muito nos últimos anos, porque quando a gente tem um problema de epidemia, e a violência é uma epidemia no nosso país, a gente não fica tratando só a população-alvo. Por exemplo, quando a gente tem a dengue, né? A gente fica perguntando sobre o vetor. E cada vez mais, nos últimos anos, eu tenho me perguntado sobre o vetor. O vetor da violência no nosso país são os homens. São os homens que estão matando os homens, estão matando as mulheres e também se matam muito mais. Mesmo que as mulheres tentem o suicídio, em alguns lugares até 10 vezes mais do que os homens. Porque até na hora de escolher o método de se matar, por causa de uma certa masculinidade, eles têm que ser um cabra macho, eles acabam escolhendo as formas mais letais. Então, assim, para começar a dizer, e aí eu vou chegar na masculinidade mais para frente, que a gente tem uma masculinidade no país, hegemônica, vamos colocar assim, bastante adoecida. E isso não é uma coisa natural, não é uma essência, mas fruto de um desenvolvimento histórico, de uma certa história. E nós vamos falar um pouco disso aqui. Bom, para a gente entender o fenômeno da violência, por exemplo, na violência conjugal, a gente vai ter que, então, pensar como é que participam certos processos de subjetivação no tornar-se mulher e no tornar-se homem. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é com que conceito de gênero eu trabalho. Bom, eu trabalho em partes com a teoria da Judith Butler. A Butler, ela diz que gênero é uma repetição estilizada de performances. Sabe a performance do teatro? Existe um roteiro, um script, que quando um ator vai performar uma peça, ele vai seguir. Por exemplo, Hamlet, sei lá, o Romeu. Se vocês assistirem um filme Romeu e Julieta, diversas versões, vocês vão ver que atores diferentes performam de forma diferente, mas é o mesmo script. Então, gênero tem a ver com esse roteiro que foi construído histórica e culturalmente e que nos diz, principalmente em sociedades sexistas, como performar. E existe uma certa liberdade, mas não total. Se você começar a inventar muito, você vai ser punido socialmente. Então, exemplos muito simples, gente. Se você nasce e é lido, por exemplo, como um menino, e você gosta, sei lá, você se identificava com uma bailarina de algum filme e ficava imitando uma bailarina, provavelmente, se você fosse bem pequenininho, ia achar engraçadinho, mas com 2, 3 anos, provavelmente já começaram a falar: o que é isso? Deixa de ser viado, isso é coisa de mulherzinha. Então, você já começou a aprender que coisa de mulherzinha é uma coisa para inferiores, vamos colocar assim, seres inferiores, e que não era adequado para você. E para as meninas, mulheres, você sentava de perna aberta 1 ano, ok. 2 aninhos, provavelmente já começaram a falar: Bianca, fecha essa perna, você já é uma mocinha. Mocinha, cruza a perna, fecha a perna. Então, o tempo inteiro, a gente, quando performa de uma maneira adequada aquilo que é prescrito, há um reforço. E quando a gente não performa de maneira adequada, a gente é punida. Isso vai desde o nosso meio social, familiar, a esferas institucionais. O próprio sistema de justiça, gente, tem um papel fundamental nisso. Quando eu for falar do dispositivo materno, se eu me esquecer de comentar isso, vocês me lembrem, tá bom? Mas aqui eu me afasto da Butler. Por quê? Gênero não é só performance. Gênero também é configuração de emocionalidades. E aqui eu parto da antropologia das emoções. Hoje a gente tem, no campo do estudo das emoções, 2 grandes vertentes. A gente tem uma vertente que essencializa as emoções e que vai dizer que a emoção é simplesmente genética, universal, todo mundo, em qualquer cultura, independente da cultura, sente da mesma forma, o que muda é só o nome.
geralmente essa vertente são de autores que seguiram as contribuições de Darwin, o principal autor é o Paul Ekman. E também existe essa outra vertente, da onde eu parto, que é a antropologia das emoções, e que vai dizer que também existem scripts culturais que nos ensinam a sentir de uma certa forma e a suprimir outras formas de sentir. Exemplo, em sociedades sexistas como o Brasil, as mulheres, elas são amputadas, a gente aprende no tornar-se mulher a ser amputada da nossa raiva e do nosso ódio. Qualquer ataque de raiva, qualquer demonstração de raiva que você escuta, que isso? Você é uma mocinha, muito feio. Em geral, o que é incentivado nas mulheres é o choro. Há autoras, inclusive, que dizem que o choro é a expressão de uma raiva impotente. É muito comum na clínica que mulheres, quando estão com raiva, quando estão tristes, quando estão frustradas, com uma paleta de emoções distintas, vamos colocar assim, expressem pelo choro. O choro. Gente, a raiva é uma emoção muito importante, né? Se a gente for pegar, é uma bússola também existencial. O problema não é a raiva, é o que você faz com essa raiva. No caso das mulheres, então, é uma emoção que acaba por ser amputada. Dificuldade de sentir raiva e de canalizar a seu próprio favor, tá? No caso dos homens, é o contrário. Os homens, o tornar-se homem, ele é marcado exatamente por um incentivo oposto do choro. Então, coisas que os homens escutam no tornar-se homem comumente. Para de chorar, o que é isso? Coisa de mulherzinha, seu boiolinha, viado. Interessante que a homofobia, os xingamentos relacionados à homofobia são muito ligados. E na homofobia, a gente vai ter como centro, a gente vai ter a misoginia. Isso é muito importante, gente. O gay, ele é entendido no imaginário popular como uma mulherzinha. E mulherzinha é visto como algo pejorativo. Eu nunca entendi porque mulherzinha é xingamento. Vejam que quando um homem é preso por estupro, em geral dizia assim, agora vai ser a mulherzinha da cadeia. Já viram isso? Então é muito triste você já nascer mulherzinha, né? Você, tipo assim, como assim? Você já nasceu num lugar muito inferior, tá? Então a misoginia tem um papel muito importante na homofobia. Bom, então, gênero é tanto uma repetição estilizada de performance, de tanto você repetir, você já acha que aquilo é uma identidade sua, como também configuração de emocionalidades. E como é que isso ocorre? Principalmente através das tecnologias de gênero, que a Jaque estava comentando. O que são as tecnologias de gênero? Esse é um conceito que foi desenvolvido pela Teresa de Lauretis, né? Uma semioticista, feminista, e que aponta para produtos culturais. Isso é muito importante, que não apenas representam como uma foto os estereótipos, valores, ideais de gênero, mas tem um caráter ativo, é um caráter que a gente chama de performativo, no sentido de que incitam, criam, reforçam esses próprios valores e estereótipos. Na nossa cultura, as principais tecnologias de gênero são as mídias. Então, gente, eu espero que vocês saiam daqui vendo tecnologia de gênero em tudo, né? Já que falou aí das roupas, mas músicas, livros, filmes, propagandas. No meu livro, eu dou alguns exemplos de tecnologias de gênero e a gente precisa pensar a importância disso nesse tornar-se homem ou tornar-se mulher. Uma coisa importante. Por que conceitos binários? Porque a nossa sociedade é profundamente binária. Isso é muito importante, gente. Eu uso o binarismo estratégico, que é um conceito da Spivak, que é uma feminista que eu gosto muito, que quer dizer o seguinte, a nossa cultura, ela construiu uma ideia de masculino e feminino que não são essências, isso é importante, porque tem feminismos que essencializam isso. Então, o tal do sagrado feminino, agora está na moda aí a questão dos ritos de passagem da masculinidade, eu tenho muita preguiça disso, tá? Porque eu acho que existem emocionalidades e performances e comportamentos humanos, e aí existe uma variabilidade infinita, que foram historicamente alguns atribuídos a machos e a fêmeas. Então, assim, talvez a luta seja que caibam muitas pessoas que se identificam com coisas muito diversas dentro desse universo de possíveis humanos, tá? Então, esse é um ponto importante. O binarismo estratégico é para dar conta de uma sociedade que é binária e produz fenômenos binários, inclusive o próprio sofrimento psíquico. Bom, então, dito isso, eu vou dar alguns exemplos de tecnologias de gênero
que eu cito no meu livro. Então, o primeiro deles é a história da Pequena Sereia, né? Que eu tenho certeza que é um desenho aí que todo mundo assistiu, foi sucesso de bilheteria, tem gente que até adulto ama a Pequena Sereia, que é a história da Ariel, que é uma sereia curiosa, né? Uma menina assim, toda para frente, topetudo. O pai diz assim: não vai em tal lugar, ela não está nem aí, ela faz o que dá na tenda até ela conhecer um homem. E o que, que acontece quando ela conhece um homem? Ela se torna uma verdadeira bestada, né? Ela vai para o fundo do mar para tentar fazer uma barganha com a bruxa lá, com a Úrsula, para ter um corpo de mulher e poder conquistar lá o fulano. E o que, que é o pré-requisito para ela poder fazer essa troca? Ela abrir mão da voz. Então, vejam, duas pedagogias afetivas importantes nesse processo de tecnologia de gênero desse desenho. Primeiro deles, a gente aprende que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. E segundo, se você quiser ter e manter um homem, você precisa aprender a calar sua boca. Silêncio é um comportamento de gênero. As mulheres aprendem a se calar para manter o bem-estar dos outros e manter as relações. Então, o que, que a gente vê muito? Ai, Bianca, para de reclamar que seu marido, homem, está muito difícil, mulher. Ih, deixa o homem chato mesmo, ele distraiu, ele estava bêbado. Ih, menina, isso é coisa de homem. Você vai terminar, a sua família vai acabar. Para com isso. A gente aprende o tempo inteiro a se calar, a se conter para manter a relação e o outro. A gente é hiperresponsabilizada na nossa cultura pela manutenção das relações, tá? Gente, eu nem vou ficar lendo os comentários, a Gina foi minha aluna. Tô vendo aqui, depois eu vou entrar lá no chat, porque senão me distraio, me perco, tá? Então, assim, esse é um ponto muito importante, tá? Outro filme que também, inclusive, agora foi reinventado, né? Naquela série do Bridgerton na Netflix, fez maior sucesso, a mulherada tava, ai, que maravilhoso, que é A Bela e a Fera. Então, uma moça linda que casa com um ogro, com uma fera, e aí, com muito esforço, transforma a fera num príncipe encantado. Bridgerton, a mulher casa lá com o perebado, o cara é super problemático, grosso, problemático, mas depois se transforma num homem maravilhoso. O que, que a gente aprende? Que depende da nossa mulheridade, do tanto que a gente é mulher de verdade, em conseguir transformar o perebado num príncipe encantado. É uma péssima aprendizagem afetiva. Tá? Não é à toa que as mulheres persistem em relações abusivas no Brasil. Então, esse é um ponto muito importante. E o tornar-se homem no nosso país? A principal tecnologia de gênero é a pornografia. E que é péssima, gente. Isso é muito importante, mas não, como a gente está vivendo um momento muito reacionário, uma coisa muito estranha no nosso país, fascista, é importante dizer que não é ruim no sentido moral, tá? Então, assim, vai queimar no fogo do inferno, não, nada disso. É ruim pelo tipo de emocionalidade que se incita no tornar-se homem. E a principal emocionalidade incitada pela pornografia é a objetificação sexual. O que é a objetificação sexual? É o estabelecimento de uma relação com outro ou com a outra, que é marcada por uma relação de domínio, de controle, de subjugar, de transformar o outro ou a outra em coisa ou pedaço de coisa. Vejam que eu falei outro ou outra, porque a gente geralmente, quando pensa objetificação sexual, já pensa na mulher como objetificada sexualmente. Mas a objetificação sexual é muito mais a emocionalidade ligada à masculinidade. Cada vez mais eu venho estudando, né? Meu foco inicial, há 15 anos atrás, era a saúde mental das mulheres, mas é impossível falar da saúde mental das mulheres sem falar dos homens, porque eles estão muito dodóis, tá podre, tá um troço ruim, tá? Então, nesse sentido, inclusive eu fiz uma pesquisa sobre os grupos de WhatsApp masculinos, depois entrem lá no meu canal do YouTube, tem uma live sobre isso, o capítulo de livro também está disponível lá no blog Saúde Mental e Gênero, então vocês podem baixar, né? Saiu aqui pelo Instituto Federal de Brasília, mas depois também, se vocês não conseguirem, eu mando para a Bianca, ela manda aí para vocês. Mas nos grupos de WhatsApp, essa objetificação ficou muito clara. E a objetificação sexual, o principal grupo objetificado, é verdade, são as mulheres. Mas a objetificação sexual ocorre quando se fala de política, quando se fala de desmatamento na Amazônia. É um negócio impressionante. Os homens não aprendem outras formas, por exemplo, de estar com as mulheres que não seja pela objetificação. E mesmo quando eles não estão vivendo essa objetificação, eles têm que performar essa objetificação perante os pares, para poder ter a carteirinha de pertencimento à casa dos homens, tá? Então, exemplo, fulano tá lá com amigo e tem várias amigas, então sai para tomar uma cerveja, para balada, e aí o cara fala, porra, cara, tu tem cada amiga gata, hein?
e aí já pegou aquela mulher, que bunda gostosa. Ele pode achar uma falta de respeito ou qualquer coisa. Se ele ficar calado, ele vai sofrer a violência, que eu vou explicar daqui a pouco, da casa dos homens. Ih, cara, não gosta da fruta, tarará. Então, muitos homens, inclusive homens homossexuais, performam a objetificação sexual das mulheres como carteirinha para pertencer à casa dos homens. Deu para entender isso, gente? Então, esse é um ponto importante, tá? Ou seja, existem caminhos privilegiados, preferenciais, de tornar-se pessoa, e tornar-se pessoa no nosso país, que é sexista, profundamente sexista, binário, é tornar-se homem ou mulher, é onde a gente consegue ser reconhecido como pessoa, tá? Como é que são esses caminhos? Para as mulheres, esse tornar-se mulher, ele se dá através do dispositivo amoroso e dispositivo materno, e os homens pelo dispositivo da eficácia. O que significa que as mulheres se subjetivam pelo dispositivo amoroso? Quer dizer o seguinte, que nós, mulheres, aprendemos uma forma de amar que é identitária. A gente terceiriza a nossa autoestima. As mulheres, nós, mulheres, nos subjetivamos por uma carência a ser. A gente se subjetiva na relação com a gente mesma, mediada pelo olhar de um homem que nos escolha. E a metáfora que eu criei é que a gente se subjetiva na prateleira do amor. Sabe uma prateleira? Tem aquele produto que também está lá para o final? Então, essa prateleira, ela é mediada por um ideal estético, que foi construído no nosso país no começo do século passado para cá. Esse ideal, ele é branco, então a prateleira é profundamente racista, ele é magro, ou seja, lipofóbico, ele é jovem e ele é louro. Quem é que está no pior lugar da prateleira? Mulheres negras, não é à toa que se discute tanto a solidão da mulher negra no nosso país, e também pelo IBGE, é a parte da população que remanesce sozinha, solteira, tá? Existe uma verdadeira construção de um preterimento afetivo de homens brancos e negros em relação às mulheres negras. Elas são vistas como para transar, mas não para se assumir. Inclusive, existiu uma frase no final do século XIX, que eu acho que continua válida, aqui no Brasil, que circulava, assim, era tipo um jargão, que dizia o seguinte: brancas para casar, mulatas para trepar e negras para trabalhar. Tá? Vocês acham que mudou muito? Né? Quer dizer, a gente teve a abolição aí da escravidão, mas a mentalidade no Brasil ainda é profundamente escravocrata. Mas vejam, do lado das mulheres negras, mulheres gordas, o Brasil é extremamente lipofóbico também. Então, entrevistando as mulheres gordas, e eu estou escrevendo agora meu próximo livro, que é sobre obesidade de gênero, é muito diferente você ser gordo ou gordo no Brasil, e os impactos são distintos também, mas a queixa das mulheres gordas nas relações amorosas é o mesmo. Então, ele aparece 2 horas da manhã na minha casa, aí ele diz que estava trabalhando, ele nunca pode me apresentar para a família, ele não está preparado, mas daqui a um mês ele está namorando com a mulher magra. Mas também, gente, as mulheres com deficiência, as mulheres indígenas, as mulheres velhas. Veja, a prateleira, no fundo, gente, não é boa para ninguém. Porque, assim, você pode ser, sei lá, Marina Rui Barbosa, tá? Mas, se você tiver sorte, né, sobreviver ao Covid, envelhecer é uma bênção, né, gente? Senão a gente está persistindo na vida, vamos botar assim. Você vai envelhecer, você pode ter um filho, seu corpo mudar, você pode ter um acidente e ficar com a cara deformada. No fundo, gente, a prateleira é boa para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Isso é muito importante. Qualquer homem, mesmo mais perebado dos perebados, se acha no direito de nos avaliar. Então, assim, sabe aí no Rio, quem mora no Rio, aquele cara com aquela barriga de chope, e que aí passa a mulher e fala, nossa, que baranga baleia. Faltou espelho. É o Paulo Guedes falando da mulher do Macron. Né, gente? Ai, Valesca, eu amo o Paulo Guedes. Ok, gente, mas o bicho é feio. E ele se acha no direito de falar da mulher do Macron. Bolsonaro, gente, falando da mulher do Macron. Nessa época, olha, eu recebi do Brasil inteiro mensagem assim, professor exemplo de perebado. Mas não é só avaliação física. Sabe aquele homem assim, que é piranhudo, que come todo mundo, mas que fala assim, ai, não vou namorar com essa não, porque essa é piranha? Oi? É disso que a gente está falando. Quem avalia as mulheres são os homens, mas quem avalia os homens são os próprios homens na casa dos homens.
tá? Nós vamos falar disso quando eu falar das masculinidades. Uma coisa importante é que se a gente se subjetiva na prateleira, qual é o sucesso, a chancela de sucesso da nossa mulheridade? É ser escolhida. Isso faz com que a gente se subjetive numa relação de rivalidade umas com as outras. Porque ou eu quero brilhar mais que todo mundo, que as coleguinhas, ou apagar o brilho das coleguinhas, para poder ter chance de ser escolhida. Quem lucra com a rivalidade entre as mulheres? Os homens. Já viram aquela atual e a ex brigando? E aí você fala, gente, esse cara deve ser maravilhoso, deve ser o Brad Pitt. E é um perebado? Porém, o narcisismo masculino é uma coisa a ser estudada. Principalmente homem branco, hétero, classe média alta. É quase delirante. Por quê? As mulheres brigam não é pelo homem, é pelo reconhecimento, a chancela que o reconhecimento de ser escolhida representa no valor da nossa mulheridade. Não é por ele, mas eles acreditam que tem a ver com a maravilha que eles são. Tá? Veja, gente, se o sucesso a chancela de sucesso é ser escolhida, qual é meu botão de fragilidade, de vulnerabilidade? Ser escolhida. Então, eu estou aqui, convivo aqui com o cara, eu viro e falo assim, a Giovana aqui que está aparecendo, pô, Giovana, esse cara é mó chato, cara, que cara chato do caramba. Aí, todo dia, o cara que trabalha comigo me traz um bombom. Aí eu viro e falo, ai, Giovana, não me engano, ele é tão fofo. Eu me apaixono pelo apaixonamento dele. A gente se encanta pelo encantamento que a gente está achando que está promovendo no outro. Exatamente porque a gente terceiriza a nossa autoestima. A gente aprende que a gente só se sente desejável se tem alguém nos desejando. Eu tenho 24 anos, gente, de clínica. Eu nunca atendi uma mulher que o tema central não fosse amoroso, mesmo quando elas estão sozinhas. Ai, amiga, tem 2 anos, cara, eu até fiquei com os caras, mas ninguém me quer, ninguém quer namorar. A autoestima vai lá para baixo, me sinto feia, velha, acabada, né? Deu para entender isso, gente? Uma coisa importante é que isso faz com que muitas mulheres se casem com casamento, principalmente porque, ó, vai dando 27, 28 anos, você vai indo para um lugar ruim da prateleira, todo mundo vai ficar para titia. E vejam que nós somos tecnologias de gênero uma para a outra. Encontro a Renata. Renata foi minha amiga aí, vamos supor, no ensino médio, soube que ela está fazendo doutorado em física em Harvard. Aí estou um dia no shopping, Renatinha, amiga, como você tá? E aí, casou? Vocês já perceberam que a primeira coisa que nos perguntam é se a gente está namorando? Festa de família, Natal. Ó, minha filha, tu tá estudando muito, hein? Cuidado, quem muito escolhe fica sem escolha. Sempre nos colocam que a gente pode fazer o que a gente for. Gente, você pode ser desembargadora, pode ser a Dilma, pode ser presidenta. Se você for solteira, você é uma mulher fracassada. A chancela de sucesso é ter um homem. Veja, esse é um ponto importante. Mudem as perguntas entre vocês. Lembrem-se que vocês também podem ser tecnologias de gênero para outras mulheres. Né? Perguntar sobre os sonhos, o que você tem feito, tem viajado, tem estudado, quais são seus projetos. Enfim, eu tenho um grupo de amigas, agora a gente não está se encontrando, mas que era proibido falar de homem e de filho. Era maravilhoso, porque é uma descolonização dos afetos. Então, vejam, então essa moça que vai ficando com 28, 29, aí as amigas vão casando, meu Deus do céu, tô ficando pra titia. Gente, o primeiro que passar aqui, começar a dar bom dia, vai ser a vítima. Muitas mulheres, inclusive, se casam com um casamento. E não só isso, muitas se casam não com o homem que elas têm, mas com o homem que elas querem que esse homem se torne. Lembra que eu falei aí da Bela e a Fera, Bridgerton? Não, amiga, ele é meio mal-humorado, né? Ele é meio estúpido, mas ele vai mudar. Vai depender de mim. Né? Não, olha, ele faz uso abusivo de álcool, mas ele vai mudar. É isso. Então, assim, muitas mulheres persistem em relações abusivas, por quê? Terminar uma relação para uma mulher, mesmo quando a relação é abusiva, é uma chancela de fracasso como mulher, é voltar para a pista, é voltar para a prateleira. A gente precisa falar sobre isso, tá? Ah, professor, e as lésbicas? Gente, para mim, um grande erro nos estudos de gênero, e aí a gente tem que pensar que a palavra gênero hoje é usada em 3 acepções distintas. Pensando aqui uma contribuição de um autor da filosofia da linguagem, que é o Wittgenstein, de que o sentido da palavra é o uso. Por exemplo, eu falo manga, manga é a fruta e pode ser a manga da camisa. Gênero é usado em pelo menos 3 acepções, que é a construção desse masculino e feminino, que alguns essencializam, mas que, a meu ver, foi construído historicamente, pegando habilidades, como eu expliquei, emocionalidades, e associando, tentando naturalizar um discurso ideológico a homens ou mulheres. Segundo, orientação sexual e terceiro, identidade de gênero.
Eu considero um erro muito grande dos estudos de gênero acreditar que subverter a orientação sexual subverte os dispositivos de gênero. Por exemplo, o mundo gay é extremamente misógino. Homem gay não deixa de ser homem. E eu vou explicar para vocês isso, tá? Então, desafio, se tiver algum homem gay aí assistindo. Aqui não tem homens, né? Assistindo? Tem, Bianca? Tinha um, mas eu não sei se... Bom, enfim. Então, depois, quando eu for falar lá das masculinidades, então, Andy, mundo gay é profundamente misógino. Existe uma hierarquia no mundo gay. E, geralmente, quem é considerado como um gay pior são os gays afeminados. Então, as POCs, as bichinhas, piadinhas que rolam no mundo gay. Bicha, quando nasce homem, nasce mulher. Como assim? Misoginia. Ainda bem que eu nasci de cesárea, porque eu não tive que passar a boca lá. Tipo, como se a vagina fosse uma coisa ruim, nojenta. Isso é misoginia. Então, existe um desafio para os homens gays também de desconstruir aí a misoginia. Então, no caso das lésbicas, o que a gente tem? Porque as relações heterossexuais num país sexista como o Brasil são profundamente assimétricas, porque a gente se subjetiva nesse dispositivo amoroso, nessa forma identitária de amar. E essa é uma frase do livro que eu gosto muito, que diz assim: na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e a gente aprende a amar os homens. Então, assim, a gente é muito amor-centrada. Enquanto a gente dá 100 numa relação, os homens dão 10. E quem de nós recebe, assim, 15, 20, a gente fala, nossa, a gente tirou sorte grande. Cara, o cara lembra do aniversário de casamento. Nossa, o cara prestou atenção no livro que você falou que queria ler e te deu o livro, ou seja, ele presta atenção que você existe. A gente está tão acostumado a receber migalha que quem recebe um pouquinho mais a gente acha que é muito. Então, vejam, os homens lucram com o dispositivo amoroso. Enquanto eles cuidam da vida deles e tudo, a gente está cuidando deles, por eles e para eles. Tá? É mais ou menos assim, eles são a árvore e a gente fica dando o humus e a água, que é essa parte invisível da economia dos afetos. No caso das mulheres lésbicas, são 2 dispositivos amorosos. Então, uma mulher dá muito, mas também lucra com o dispositivo amoroso da outra. São relações mais igualitárias. Tanto é que no mundo lésbico é muito comum as brincadeiras de que lésbica não namora, se casa, mal ficou, já vem com um caminhão de mudança, né? Então, esse é um ponto importante, tá? Uma outra questão aí, dentro do dispositivo amoroso, é o papel do silêncio, como eu já expliquei para vocês, e também o papel do estupro nas relações que é naturalizado, nas relações heterossexuais e nas relações, vamos colocar assim, do casamento, mas nesse casamento pensando nas relações estáveis. Isso veio com débito conjugal, tá, gente? Dentro da colonização portuguesa e com a Igreja Católica. É a ideia de que o acesso ao sexo é um direito, é um apanágio dos homens. Então, também, em 24 anos de clínica, eu nunca conheci uma mulher heterossexual que nunca tenha transado sem vontade. O que é ser uma mulher heterossexual no Brasil? Tornar-se uma mulher heterossexual. É aprender a usar o seu corpo como objeto de barganha. Nossa, amiga, tem 2 semanas você não transa com ele. Cara, cuidado, hein? Ele vai arrumar outra. E se ele te trair, a culpa é sua ainda. Mas se ele tiver broxildo e você tiver com vontade de transar, tem um mês que ele não dá no couro e você transar com outro homem, você vai ser a piranha. Então, existe uma poligamia consentida no nosso país, é muita hipocrisia. A monogamia é uma prescrição para as mulheres. Tá? Deu para entender, gente? Bom, vamos falar do dispositivo materno. O dispositivo materno aponta para uma construção de um borramento ideológico entre a capacidade de procriar e o cuidar. Isso tem a ver com a história do capitalismo. Isso se dá a partir do século XVIII. Até o século XVII, final do século XVII, era muito comum na Europa que as mulheres, quando se tornavam mães, que elas dessem os filhos para serem amamentados pela ama de leite. Mas por que falar da Europa? Porque foi o país que nos colonizou. E esse ideal de maternidade que veio de lá persiste até hoje, tá? Persiste o ideal de maternidade, principalmente com a imagem de Nossa Senhora, de uma mulher abnegada, sempre disponível para o outro. Então, veja, e aí, gente, a gente sempre, quando fala de patriarcado, a gente tem que sempre pensar, o patriarcado não é uma entidade absoluta. Existem muitas formas de patriarcado. Hoje, quando a gente fala do binarismo, e quando a gente fala de gênero, a gente tem sempre que pensar num patriarcado capitalista.
Porque esse binarismo que essencializa e diferencia homem e mulher tem um momento histórico para se firmar, e isso veio a partir do século XVIII. Então, é muito importante dizer que o capitalismo ele traz uma separação entre o âmbito público e privado. E também, o capitalismo se baseia na divisão sexuada do trabalho. Então, nesse momento, tudo que é feito fora de casa é entendido como trabalho, é visto como algo que precisa ser reconhecido e também que tenha remuneração, tá? Por outro lado, pelo fato das mulheres, das portadoras de útero, né, das mulheres portadoras de útero, serem vistas como procriadoras, então foi naturalizada a ideia de que a gente é naturalmente cuidadora, que seria um instinto, ou seja, há uma construção ideológica do instinto materno. E que, portanto, cuidar de uma criança e, por consequência, da casa, das atividades domésticas, é uma vocação, é uma realização, não é trabalho e, portanto, não é digno de reconhecimento, menos ainda de remuneração. Então, o capitalismo expropria o trabalho de cuidar das mulheres. Quando a gente discute, aí o Paulo Guedes, essa economia do cifrão, essa economia só funciona porque existe uma economia dos afetos e do cuidar que é invisibilizada e que são as mulheres que carregam. A pandemia, gente, não trouxe nenhuma novidade. A pandemia escrachou na nossa cara as profundas fissuras sociais que já existiam no nosso país, que são classistas, são racistas e são sexistas. E quem está mais se danando nessa pandemia são as mulheres. Seja porque ocupam as profissões de cuidado, e não é à toa que houve uma precarização histórica dessas profissões, seja nas condições de trabalho, seja no salário, médica de atenção primária, enfermagem, profissionais de limpeza, tá? Professoras, nós temos que falar disso. Empregadas domésticas, que aí tem aí um ranço da mentalidade escravocrata, e talvez seja a maior categoria profissional feminina no nosso país, e onde houve talvez o maior número de demissões por causa da pandemia. Enfim, nós temos que conversar sobre isso. Isso não é à toa, isso tem a ver com esses processos de subjetivação. Veja, se as mulheres não amamentavam, imagina quem é mãe aí sabe disso, ou quem já acompanhou uma criança pequenininha de perto, sabe o trabalho que dá, cuidar de um bebê e tudo mais. O que foi feito para convencer essas mulheres, então, a começarem a amamentar, a cuidar? Veja, é muito mais inteligente você criar uma sedução narcísica, dizer assim, nossa, só seres especiais podem fazer isso, do que você tentar obrigar. Então, se criou um discurso que se exaltava a mulher-mãe. Então, nossa, as mulheres são responsáveis pelo futuro da nação, só elas podem... Se começou a criar um lugar de exaltação da maternidade. E cada vez mais tendo como exemplo Nossa Senhora. Era muito comum aqui no Brasil, toda casa tem um altarzinho com a Nossa Senhora. Isso é uma tecnologia de gênero, tá? Que tipo de ideal de mulher se está incentivando, se está interpelando, com que tipo de comportamento e com que tipo de emocionalidade. É muito importante, gente, então, pensar que no primeiro momento se convenceu as mulheres a amamentar, depois a educar, depois, principalmente aí, com as contribuições da psicologia, da psicanálise, da pediatria no século passado, se criou a maternidade científica, e a mãe passou a ser vista como aquela pessoa essencial na construção da estrutura psíquica, vamos colocar assim, da estrutura de personalidade. Vejam, isso quer dizer o seguinte, gente, quer dizer que se você tiver um filho, mesmo que você tenha que ser a melhor mãe do mundo, se daqui a 20 anos seu filho matar alguém, vão perguntar assim, nossa, gente, mas Renata, você amamentou ele, Renata? Eu tô falando da Renata porque ela tá pensando aqui para mim, tá? Ah, você deixou na creche, né, Renata? Você desmamou com 2 meses. Tipo, a culpa é da mãe, gente. Querem ver uma coisa? A gente está assistindo agora essa história aí do... Não vou falar Jairinho, que eu odeio, porque parece que já perdoa, né? Um homem branco. Se fosse um homem negro, já era Jairão, né? Então, assim, do Jairo, que nem doutor também é, então, Jairo. Podem ver, eu tenho acompanhado, né, os comentários. Parece que a mídia enfatiza mais a Monique do que o psicopata. Vocês já perceberam isso? Vamos inverter a situação. Se fosse a Monique deixando no final de semana na casa do pai com a madrasta. Se tivesse acontecido isso, o menino chorando, vomitando, eu tenho certeza que iam perguntar, mas que mãe é essa? Que tem coragem? O menino avisou. Ninguém está falando do pai, gente.
Quer dizer, esse menino tinha marca roxa, o pai foi negligente. Por quê? Porque paternidade negligente no Brasil é pleonasmo. Lembra que eu falei da justiça como tecnologia de gênero? Isso é chancelado pela justiça. Não sei se vocês sabem, eu tenho pesquisa sobre isso, o quanto que, quando se tem uma negligência com uma criança, só quem é encaminhado para a justiça é a mãe. O pai só vai em duas situações, ou quando estupra a criança, ou quando faz uso de drogas na frente da criança. Há uma desresponsabilização chancelada pela justiça em relação ao cuidado com as crianças, como uma atividade, em aspas, essencialmente em aspas, das mulheres. A gente tem que falar disso, tá? Onde é que a gente vê que o dispositivo materno está funcionando nas mulheres? Através da culpa. Eu nunca atendi uma mulher mãe que não se sentisse culpada. Quando ela cuida muito, ela acha que está sendo intrusiva, e quando ela cuida pouco daquilo que ela acha que deveria, ela se sente negligente. Não tem acerto, gente. Eu vi alguém falando que não quer ter filhos ou não ter filhos. Eu também não tenho, não quis ter, tá? Nós já somos 38% das mulheres no Brasil. Isso é um sintoma, né? Do que a gente está dizendo, e aí, como é que é o nome da pessoa? Fabiola, depois entra lá no YouTube, no meu canal, porque eu orientei uma dissertação, a gente fez pesquisa com mulheres que não querem ser mães, e fizemos uma live, o artigo está para ser publicado, foi bem legal. É algo que precisa ser mais estudado no nosso país, tá? E sim, e com certeza ser vista como menos feminina, como tendo algum problema, né? Existe uma maternidade compulsória, vamos colocar assim, o ideal também de maternidade compulsória. Bom, mas é isso, o fato de você não ser mãe não te tira do dispositivo materno, porque, na verdade, gente, o dispositivo materno, ele é baseado no heterocentramento. O que é isso? Naquilo que eu chamo de heterocentramento. Quer dizer que existe uma forte pedagogia afetiva na nossa cultura que nos ensina a sempre, como mulher, no tornar-se mulher, a priorizar os interesses, desejos dos outros em relação aos próprios. Então, a gente aprende que deve ser assim, primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, por último eu. A gente tem muita dificuldade de priorizar a gente, as nossas pautas, o que a gente quer. E o tornar-se homem é marcado pelo egocentramento. Então, os homens aprendem primeiro eu, segundo eu, décimo os outros. Os homens têm cuidado muito pouco e muito mal. É muito frequente a gente escutar das mulheres o quão difícil é dizer não. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu fui tirar férias e fui passar 10 dias, eu conto isso no livro, 10 dias na casa da minha avó. E, enfim, de manhã fui para a praia, almocei com ela e depois eu voltar para a praia. E meu tio estava lá com a filhinha dele. Quando acabou o almoço, ele virou e falou assim: Ah, Lequinha, tu pode cuidar da fulaninha aqui para mim? Eu pergunto a vocês, se eu fosse homem, ele me pediria isso? Não, né, gente? Na hora eu fiquei paralisada, claro, porque eu estudo gênero há muito tempo, e aí eu pensei e falei, não, eu não queria. Digamos assim, o meu ímpeto era dizer, claro, né? Aí eu falei, não posso, porque eu vou para a praia. Aí a minha avó virou e falou assim, minha filha, mas o que custa? Uai, custa que eu vou para a praia. Nossa, mas seu tio está muito cansado. E aquela ideia, né? Bruxa, malévola, egoísta. Quando a gente se torna mais egocentrada, um homem egocentrado só está sendo um homem. Uma mulher egocentrada que coloca seus desejos, suas necessidades também em primeiro lugar, aí a gente é egoísta. É uma leitura moral, vamos colocar assim, que não acontece com os homens, né? E aí eu falei, não, custa que eu quero ir para a praia. Mas seu tio é médico, ele está cansado. Paciência, eu sou professora e eu não tenho filhos. E nunca mais me pediram, tá, gente? Então, desafio aí para as mulheres também aprender a dizer não. Eu vi que alguém comentou, e eu vou entrar agora nas masculinidades, sobre a questão do cuidar e mulheres negras. Então, dentro do dispositivo materno, a gente vai pensar nessa interseccionalidade e numa distribuição do cuidado. Pensem numa economia do cuidado, e que tem impacto na saúde mental. Então, historicamente, no nosso país, a gente vai ter, de um lado, quem muito cuida e pouco recebe cuidado, seja no sentido mais próximo, social mais próximo, seja das próprias políticas públicas, e do outro, quem muito recebe cuidado e pouco cuida. Quem está no lugar de quem muito cuida e pouco recebe cuidado? Mulheres negras, pobres. E de quem recebe e pouco cuida? Homens, brancos, classe média e classe alta. A gente precisa falar disso, tá? E pensar em políticas públicas para equilibrar, para mudar essa distribuição do cuidado, porque isso impacta diretamente
a saúde mental. Bom, vamos falar agora das masculinidades, até porque já estamos com o tempo aí avançado. Como eu falei para vocês, gente, a masculinidade no país está profundamente adoecida. É importante a gente pensar em masculinidades. Então, vejam bem, a gente tem uma masculinidade hegemônica, mas a gente tem masculinidades subalternas. A masculinidade hegemônica, que representa os homens, né, que performam e têm emocionalidades que são prescritas como ideais, que hoje são homens brancos, héteros, classe média, classe alta, né? Isso é fluido. Cada momento histórico vai eleger certos valores de virilidade. Por exemplo, virilidade guerreira é um negócio que caiu em desuso desde a Segunda Guerra Mundial. E a gente tem as masculinidades subalternas. Por exemplo, hoje, as masculinidades gays, as masculinidades negras. É muito importante dizer que a masculinidade hegemônica ela é importante para todas as masculinidades, porque ela dita o ideal mesmo pelo qual os homens vão valorar e vão avaliar a si mesmos. Então, isso tem impacto também na saúde mental dos outros homens, tá? A masculinidade hegemônica hoje, ela é pautada no que eu chamo, no que eu proponho no livro, pelo dispositivo da eficácia, que é baseado em uma dupla virilidade, a virilidade sexual e laborativa. Dito de forma sucinta, um verdadeiro homem no país, ele tem que ser um fodedor sexual ativo e ele tem que ser um trabalhador provedor. Eu vou voltar nisso já já, tá? Como é que se constrói a masculinidade? E aí serve para todas as masculinidades. A ideia de que ser um homem é não ser uma mulherzinha. Vejam, gente, o pilar central que sustenta a masculinidade é uma misoginia. O que quer dizer isso? A misoginia é o repúdio às mulheres e às qualidades femininas. Então, vejam como a masculinidade já é adoecida, tá? E aí a gente tem que pensar como é que a expressão dessa misoginia, a manifestação dessa misoginia se dá de formas muito diversas. De uma maneira direta, como, por exemplo, nos discursos de grupos neonazistas no país, que defendem a ideia de que toda mulher tem que ser estuprada, porque o estupro é corretivo, então a gente já nasce pérfida e o estupro vai nos corrigir, mas existem formas maquiadas, e eu venho estudando essas formas nos últimos anos. A principal forma de expressão da misoginia, a meu ver, no país, é a objetificação sexual. Vejam, o próprio Bolsonaro, ele foi chamado de misógino. E aí tem um vídeo que ele fala assim, eu fui chamado de misógino, não sabia o que era isso, fui olhar no dicionário. E aí tinha lá, repúdio às mulheres. Aí ele dá uma risada e fala assim, agora só me falta essa, eu sou gay. Não entendeu nada, gente. E aí ele disse assim, eu adoro as mulheres. Então, esse eu adoro, no sentido de eu quero comer, eu tenho tesão, isso é misoginia, tá? E isso confunde as mulheres. Então, esse é um ponto importante. Como é que se constrói essa masculinidade? Num processo de embrutecimento, na relação com os meus sentimentos, né, no tornar-se homem, com o meu corpo, na relação com as mulheres e com outros homens. Isso ocorre na casa dos homens. Essa é uma metáfora usada pelo Daniel Velzerlang, que é um autor que eu uso muito, francês, que trabalha masculinidades. Imagine uma casa que, para você passar para outro cômodo, você precisa atravessar um umbral, a porta. E homens que já atravessaram certas provas vão te testar, mas não existe um quarto final. Então, assim, é uma chatice, você tem que dar a prova o tempo todo, porque quem avalia os homens são os homens, não são as mulheres, e quem avalia as mulheres são os homens, como eu já expliquei. A masculinidade, ela é homoafetiva e homossociável. E a coisa mais importante na casa dos homens, que mantém a casa dos homens, é o silêncio cúmplice. Isso é muito importante. Então, eu falei para vocês que as mulheres aprendem a se calar para manter o bem-estar dos outros e das relações. Não é à toa que doença, em aspas, mental de mulher é depressão e ansiedade. As mulheres implodem psiquicamente. Tem muito a ver com o não dito, com a raiva não expressa, com se calar. Os homens se calam pela lealdade à broderagem. Então, para os homens, ou pensem aí, depois passem para os parceiros, amigos de vocês. Então, aquele cara assim, e eu pesquisei os grupos de WhatsApp, não vai dar tempo de eu falar, mas vejam e preparem o estômago de vocês, porque eu mostro as imagens, é profundamente violento, é podre mesmo, mas assistam, tá? Vejam, tem muito homem que está lá no WhatsApp masculino, e aí tem muita foto, gente, é racista, é lipofóbico, é etarista, é podre, tá? Então, assim, vem, por exemplo, álbuns de mulheres nuas,
às vezes menores de idade, mulheres bêbadas transando, que não podem dar o consentimento de serem filmadas. E aí, gente, o cara acha podre, mas ele não fala nada. Está sendo cúmplice. O cara é um ótimo pai, mas sai todo final de semana para tomar cervejinha com aquele amigo de adolescência que é o brother e que fez aí um filho num sexo casual, nunca assumiu esse filho. Nunca falou para ele que ele está sendo um canalha, é cúmplice. O grande desafio para os homens é começar a tretar na casa dos homens. Esse é o fronte de guerra, porque a gente, como mulher, não entra na casa dos homens, é fechada. Né? Em geral, o homem adora um palanque, né, gente? Holofote. E isso tem a ver com um processo de subjetivação e com as masculinidades que eu já vou explicar. Então, assim, o grande desafio, o fronte de guerra para os homens é tretar na casa dos homens. E vão sofrer bullying, pode ter certeza, porque a casa dos homens também é profundamente violenta. Como eu falei para vocês, e aí tem várias entrevistas que a gente fez, mesmo homens gays performam misoginia, a objetificação, às vezes, sexual de mulheres, para ter a carteirinha de se sentir aceito na casa dos homens e, principalmente, não sofrer homofobia. Bom, vamos falar, então, do dispositivo, rapidinho, do dispositivo da eficácia. Da mesma maneira que a maternidade, o ideal de maternidade, sofreu mudanças históricas, o valor do trabalho também se transformou. É muito importante dizer que essa ideia do trabalho como algo que dignifica o ser humano, né? Isso é muito recente, isso veio com o capitalismo. Trabalho sempre foi relacionado à ideia de escravidão, mesmo na Grécia Antiga. E quem era escravo mudou, tá? Então, na Grécia Antiga, quem eram os escravos? Eram os bárbaros, povos que eram conquistados na guerra. Depois a gente teve aí um vasto tempo de escravização da população negra, trazida das nações africanas, principal fonte, inclusive, de riqueza e de enriquecimento dos países no capitalismo, né? Não foi o mercantilismo, não, foi a escravização mesmo, foi a coisa que mais trouxe renda, vamos colocar assim. Bom, é muito importante dizer que a chancela depois eu vou falar disso do cu, gente, já. Que a chancela de sucesso na virilidade laborativa é a ideia do reconhecimento social, mas também do status, né? Mas também do dinheiro. E o acesso aos cargos mais altos não é igual para todos os homens. Quem fica mais alijado desse acesso são os homens negros, e isso tem a ver com o processo de escravização e o jeito como foi feita a abolição no Brasil. Muito próximo, um pouquinho antes da abolição, a gente teve a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que foi uma lei no Brasil que tornou muito difícil o acesso à terra. Então, quando houve a abolição, como é que foi feita essa abolição? O Estado brasileiro simplesmente não criou nenhum tipo de política pública de inclusão, de reparação histórica, simplesmente as pessoas foram abandonadas. Então, as mulheres negras continuaram trabalhando na casa das pessoas brancas, né, como babá, como empregada, ganhando salários irrisórios, e grande parte do sustento das famílias negras era feito pelas mulheres negras, e os homens negros simplesmente foram abandonados nas ruas. A gente teve depois uma epidemia no Brasil de sífilis e alcoolismo. E é muito importante dizer que o Estado brasileiro, ao invés de entender isso como uma falha própria, adotou o racismo científico. Então, assim, durante um tempo foi proibido que pessoas negras vindas do continente africano viessem para o Brasil. E houve um incentivo para a vinda de brancos pobres da Europa, principalmente italianos e alemães. É um processo de embranquecimento mesmo, que o Estado vestiu como camisa. E vejam como é podre, porque isso é romantizado nas novelas, né? Essa novela da Globo, lembra? Aquela novela Mamma Mia, nem lembro, Terra Nostra. Parece um capítulo lindo. Não, é um capítulo para a gente se envergonhar, tá? Então, a gente não passou a limpo. Houve abolição, mas a mentalidade continua escravocrata e a gente tem milhões de exemplos na pandemia, nem se fala, né, gente? Mesmo com o sistema de cotas hoje, quem menos tem entrado nas universidades são os homens negros. Isso impacta a saúde mental, porque o trabalho é identitário para os homens como não é para as mulheres. Ah, Valesca, eu adoro trabalhar. Gente, você pode ser desembargadora. Se você casar e tiver um filho e falar, nossa, não vou largar tudo para cuidar da minha família. Nossa, mas que mulher, gente. Poxa, né? Largou tudo para cuidar da família. Isso vai, nossa, tipo, abnegada. Um homem, se fizer isso, não, ele é um vagabundo, ele é um gigolô, encostado. Então, a gente é interpelado por questões diferentes. Isso tem a ver com gênero, tá? O que sobra para o homem negro? Dentro da casa dos homens, que é marcado por um ideal de branquitude, a virilidade sexual. Então, há muitos
produtos, vamos colocar assim, culturais, tecnologias de gênero, tecnologias raciais, que aparentemente exaltam o homem negro, né? O negão, comedor, aquela música, lá vem o negão, cheio de paixão. E o cara vai comendo todo mundo, a branca, a preta, a ruiva, a magra, a gorda, a velha, a nova. Então, assim, parece que é uma exaltação à negritude, quando na verdade é racista, porque há uma animalização do homem negro. E não se cria um reconhecimento por outras habilidades intelectuais, outras. E muitos homens negros compram esse discurso como forma de empoderamento colonizado e de reconhecimento, de tentar ter um reconhecimento na casa dos homens, que é marcado por essa branquitude. E a virilidade sexual, gente? Bom, é muito importante dizer que na história do Ocidente, a gente teve várias virilidades. Como eu falei, a virilidade guerreira caiu em desuso, mas já foi muito importante em alguns momentos históricos no Ocidente. A virilidade sexual foi a que teve maior constância, mas o sentido e o que é interpelado nela se transformou. Para vocês terem ideia, entre os gregos, o que se incitava no púbere, no menino que entrava na puberdade? Veja que eu não falo adolescente, porque a adolescência é uma categoria criada com o capitalismo, que vem com a ideia de que é necessário você, durante a puberdade, ter uma educação para entrar no mercado de trabalho. Então, é um fenômeno muito recente. A puberdade é a transformação do corpo. Então, veja, isso é importante. Entre os gregos, o rapaz púbere, ele tinha que manter relações homoeróticas, vejam que eu não falo homossexual, porque também a categoria de homossexual é uma categoria que vem com a psiquiatria, e é uma leitura já pejorativa como doença do homoerotismo. Também é um fenômeno muito recente, tá? Então, era necessário para um menino púbere, que entrasse na puberdade, manter relações homoeróticas passivas com um homem mais velho a quem se tivesse deferência. E isso, gente, era pré-requisito para ele se tornar um homem. Vejam como as coisas se transformam, né? Em vários momentos do Ocidente, o cu foi perseguido, tá, gente? Não vou falar nisso aqui, mas principalmente quando houve uma baixa demográfica. E o cu foi perseguido não só nas relações homoeróticas masculinas, mas também nas relações heterossexuais. E a igreja teve um papel fundamental, tá? Hoje, como é que é a configuração, e alguém já até comentou aqui, da virilidade sexual? Ela se baseia em duas injunções no tornar-se homem, que é fecha o cu e abra a boca. O fecha o cu tem que ser entendido no corpo, fechar o cu mesmo, ser impenetrável, mas como metáfora existencial, inclusive relacionada aos afetos. Um verdadeiro homem, ele é impenetrável. Homem chorando, lembra que eu falei? Coisa de menininha, mimimi, tá? Mas, e o abra-boca? Também existe uma relação privilegiada no processo de socialização com o uso da palavra. Então, é muito comum, por exemplo, quando tem reunião, eu trabalho muito tanto com o pessoal do judiciário quanto educação. Então, por exemplo, na educação, que tem uma predominância de mulheres, e isso tem a ver com o processo de feminização dessa profissão, expropriando o dispositivo materno das mulheres, por isso que os salários caíram quando as mulheres passam a ser maioria entre professoras. Mas é impressionante, se tiver 20 mulheres e 2 homens, quem fala? Os 2 homens, tá? Geralmente, quem é diretor? Os 2 homens. Isso tem a ver com o processo de socialização. Isso impacta, inclusive, a política, tá? E tem vários processos, não só de subjetivação, mas que mesmo quando as mulheres vão fazer uso da palavra, que servem para cortar o uso dessa palavra, né? Vocês já ouviram falar do interrupting, que é exatamente o corte que os homens fazem quando a gente está falando, e às vezes vem explicar uma ideia que é da gente mesmo, o mansplaining. Prestem atenção nisso daí. Qual é a chancela de sucesso na virilidade sexual? Em geral, são metáforas quantitativas, que foram importadas da virilidade laborativa. Então, assim, quantas ele comeu, quanto tempo ele conseguiu ficar com pinto duro, sem murchar, quantas, né? Por exemplo, no carnaval, nos grupos de WhatsApp, circularam tabelas, gente, que era a coisa mais nojenta, de pontuação. Então, assim, se você ficar com a ex, menos 10 pontos. Há uma exotização das mulheres. Então, assim, você ficou com uma mulher anã, 10 pontos. Era que valia mais, era anã e milf, que é uma categoria, não sei se vocês conhecem, eu nem sabia o que era milf. Milf é Mother I Would Like to Fuck. Mães que eu gostaria de fuder. Tá? São mulheres acima de 40 anos. Eu sou milf, por exemplo. Eu não sabia, tá? Então, esse é um ponto importante.
Quer dizer, a objetificação aí é muito importante. E qualquer grupo pode ser objetificado. Vejam que o mundo gay elevam isso à 10ª potência, é uma criatividade, né? Dentro do mundo gay, essa objetificação é total. E grupos há uma exotização e uma fetichização de grupos muito diferentes. Homem lontra, tem homem, gente, de tudo, homem urso, dead, enfim, é muito criativo, né? Eu converso com meus amigos que são gays, assim, eu fico impressionada com a criatividade, tá? Bom, e os homens gays? Porque dentro do imaginário popular, o homem gay, ele é entendido como uma mulherzinha, como alguém passivo. Ah, professora, mas tem homem que é ativo. Claro, gente, eu sei, mas nós estamos falando do imaginário popular. O que sobra para o homem gay em termos identitários, já que ele não performa, supostamente, a virilidade sexual? A virilidade laborativa. Por isso que é muito comum, dentro do mundo gay, o hiperinvestimento na virilidade laborativa. Existe uma compensação. Isso também apareceu muito nas pesquisas. Inclusive, para muitos homens gays, a possibilidade de se assumir como gay depois que já tiver um certo sucesso profissional, tá? Então, assim, pensando na questão, voltando para a violência, eu acho que é muito importante a gente pensar, então, como é que funcionam esses dispositivos? Vejam, eu falei para vocês que o dispositivo amoroso faz com que as mulheres persistam mesmo em relações abusivas. Quer dizer, quando uma mulher está no ciclo de violência, a gente tem que pensar que ela está adoecida nesse dispositivo amoroso e pensar em formas de intervenção. E vejam que essa violência ela pode ocorrer em várias esferas, né? Lá no podcast eu falei da violência política. Nas últimas eleições, não sei se vocês acompanharam, mas assim, teve muita candidatura laranja por causa do sistema de cotas para mulheres. Então, o que acontecia? Os homens pediram para as esposas ou para as mães se candidatarem. E para vocês terem uma ideia, dentro do mapeamento, depois, né, do TSE, sobre as candidaturas, a pesquisa sobre as candidaturas laranjas, é muito interessante perceber que eles não se deram ao trabalho nem de prestar conta dessas candidaturas. Ou seja, essas mulheres ficaram em dívida com o sistema eleitoral. O que eles usaram? O dispositivo amoroso e materno das mulheres, tá? No caso da violência, né, cometida por homens, principalmente a violência por parceiro íntimo, em geral, é uma violência virilista. É muito comum que quando o homem se sente ameaçado, no sentido da perda de poder, perda dessa possibilidade de exercício, de domínio, de controle, de subjugar, que ele passe ao ato como uma tentativa de resgate dessa hierarquia. E aí, gente, a gente tem que ampliar as nossas discussões. Por exemplo, agora na pandemia, aumentou muito o número de violência doméstica. Tudo bem, tem o hiperconvívio, mas a gente também teve um aumento de desemprego muito grande. O desemprego, ele interpela identitariamente de forma diferente homens e mulheres. Ambos vão sofrer com a questão da escassez, da precariedade, mas uma mulher desempregada não deixa de ser mulher. Um homem desempregado, ele é questionado na masculinidade. A gente tem que falar disso, inclusive como um fator de risco para a violência, tá? Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu quero responder algumas perguntas, teve muita coisa, não vai dar tempo, gente, até porque eu tenho um compromisso, eu vou ter que realmente sair meio-dia, mas eu vou responder algumas perguntas aqui, pode ser, Bianca? Pode, claro, fica à vontade, professora. Então, olha só. A Júlia comentou aqui, eu choro muito quando estou com raiva. Júlia, isso é o mais comum. Eu já tive pacientes assim que quando estavam, por exemplo, com raiva do filho, aí é mais difícil ainda, né? E eu lembro que eu fiz uma interpretação, você está com raiva dele. Ela, não, eu sou mãe dele, tipo, eu não posso ter raiva. Então, ela tinha muita dificuldade de falar que está com raiva. A gente inventou uma palavra, ela tal coisa. A gente inventou uma palavra que não existia. E aí, todo um trabalho de elaboração psíquica para depois, no final do processo, ela fala, não, eu não estou com raiva, eu estou com muito ódio, tá? Isso é muito importante. O problema da raiva não é a raiva em si, é o que você consegue fazer com ela.
E ela é uma emoção tão importante quanto as outras emoções, mas que, infelizmente, com o cristianismo, é vista como de uma forma muito negativa, principalmente para as mulheres. Deixa eu ver mais. Tarará. Sobre o livro. Gente, o livro estava para download, a editora abriu quando eu dei o mini curso. Depois, se quiser, eu posso até passar o PDF, mas assim, eu não tenho como divulgar isso, porque, enfim, aí tem problemas com a editora. Mas também tem em e-book, tá na Amazon, tá super baratinho, acho que é R$ 20, uma coisa assim. Mas quem não tiver como comprar e tudo, depois a gente vê um jeito, porque eu sou totalmente favorável à acessibilidade, vamos colocar assim, do conhecimento, né? Eu acho que compartilhar conhecimento é subversão, tá? Então, vamos, quem não conseguir, não puder e tudo, entra em contato comigo lá pelo Instagram e a gente vê um jeito, ou eu mando para a Bianca e a Bianca vê aí com vocês. Bom, sobre a Gina eu já falei, gente, a Gina é uma grande parceira, ela foi minha aluna da minha disciplina, uma pessoa muito querida, enfim, ela usa inclusive os dispositivos também, né? Valesca, Ah, só para falar da Gina, ela teve com a gente no curso passado e foi até uma indicação sua, né? ela é E a maravilhosa, gente gente. tinha tentado colocar vocês duas juntas, mas você não tinha agenda na época, enfim. Menina, eu estava na coordenação da pós, que, pelo amor das É, deus, tirou 3 pianos aqui das minhas costas. mas foi uma super parceira e emocionou Maravilhosa. muito a gente. Sim, maravilhosa. Para muitas mulheres com deficiência, então, a dificuldade de encontrar uma delegacia acessível. Gente, com certeza, eu considero, talvez, hoje, dentro do movimento feminista, talvez um dos grupos mais invisibilizados. Eu acho mulheres com deficiência e mulheres indígenas, né? Eu estou agora fazendo especificamente sobre as mulheres indígenas, eu estou orientando uma doutoranda, a gente está escrevendo sobre a violência contra a mulher indígena. É cada coisa, assim, e é super difícil, porque é como se houvesse uma mordaça institucional, nacional, para a gente não falar sobre isso. É muito difícil, muito difícil. E existe muita violência. E pior, tá? Escondido com a ideia de relativismo cultural. Não é a cultura. Sim, gente, mas há 30 anos matar uma mulher também era uma cultura, para lavar a honra. A cultura muda, né? Então, assim, a necessidade de se discutir isso, tá? E é isso. Agora, nesse momento, um dos projetos que eu vou começar, eu entrevistei já algumas mulheres com deficiência sobre o dispositivo amoroso, mas isso vai saindo esse ano, tá? Não sei se vai sair publicado, mas acho que é bem importante fazer essa interseccionalidade. Tá, série, tá? E nós muitas vezes acreditamos que, se não somos objetificadas, tem algo de errado com nossos corpos. É exatamente isso, gente. Então, assim, por que confunde as mulheres? Porque a autoobjetificação na prateleira também é uma estratégia que a gente aprende, como, principalmente se você está num lugar ruim, como forma, talvez, de você ser escolhida, notada. Só que é profundamente perverso. Por quê? Muitas mulheres se autoobjetificam para terem chances de ser escolhidas. Só que o mundo masculino é profundamente misógino e machista. E separa, sim, a mulher que é para casar e a mulher que é para trepar. Tá? Olha que coisa estranha, né? Isso eu já vi muito, assim, atendimento no consultório e tudo mais. É muito comum que, por exemplo, hoje nessa nova geração, meninas aí de 20, 19 anos, já tive várias pacientes assim, que, enfim, sei lá, numa semana tiveram 2, 3 parceiros sexuais. E foi bom o sexo e tudo mais, mas não foi aquela maravilha, ela não se apaixonou. Mas há um incômodo, porque no outro dia ele não mandou uma mensagem. Não é que ela queira ele, ela quer que ele a queira como chancela de que ela foi boa. Deu para entender a diferença? Então, assim, poxa, ele não me mandou nenhuma mensagem, nada. Então, assim, ser subjetivada nesse dispositivo é bem problemático, tá, gente? Vamos lá. Professora, Oi? é a Luciana. Eu Ei, vou abrir Luciana. eu estou um pouquinho descabelada, mas eu vou abrir aqui o vídeo. Gente, eu acho tão bom. Eu acho que isso humaniza tanto. Eu gosto de olhar a cara das pessoas. Ei, Luciana. Desculpa, estou em casa. Eu também. Também tô. Ó, eu nem levanto porque eu tô de short. Olha só, eu quero fazer o recorte, né, sobre a pauta da mulher com deficiência, porque, assim, eu sou uma mulher com deficiência e eu já sofri muitas violências, né,
dentro de alguns relacionamentos do tipo, você não vai conseguir arrumar outra pessoa, ou da família não me aceitar por achar que ele ia ter uma pessoa doente na vida dele, sabe? Tipo, você não pode ficar com ela não pode ter filho, ela vai te dar trabalho. Ele vai ter que cuidar, né, Luciana? Ele que vai ter que cuidar. E assim, eu morava sozinha, eu trabalhava, eu estava fazendo faculdade, eu era totalmente independente financeiramente, né, e fisicamente falando. E aí, eu ouvindo todos esses relatos e tudo que você falou, assim, hoje eu milito muito pela causa da mulher com deficiência, porque eu sou uma mulher com deficiência, eu uso muito a minha experiência de vida para falar, né, e exemplificar toda essa invisibilidade que a gente vive dentro da sociedade. E é isso, a gente falando, eu falo muito sobre a questão da violência contra a mulher com deficiência, porque existe uma coisa de acolhimento que não existe na nossa sociedade. Primeiro que a delegacia não tem acessibilidade, e aí é a acessibilidade física, né, que é a arquitetônica, e a atitudinal. A arquitetônica não só da parte física e estrutural dentro da delegacia, mas não tem um intérprete de Libras. E na maioria das vezes, quem faz essa acolhida da denúncia da mulher é um homem. E aí, quando essa mulher leva para essa denúncia, ela é olhada assim, mas será que foi isso mesmo? Eles duvidam da denúncia, né? Será que a família dela fez isso mesmo com ela? Será que o esposo dela, será que ela não está interpretando isso mal? E na maioria das vezes, professora, eu vejo que isso não é relatado dentro das palestras quando a gente fala sobre violência contra a mulher. É muito importante que a gente traga essas informações para conseguir tirar da invisibilidade essa violência que é muito, muito, muito grande, né? É muito importante a gente fazer esse recorte, né? E trazer e verbalizar isso. Na outra aula também gostaria de ter falado assim sobre a questão da moda para as pessoas com deficiência, né? A gente não encontra roupa. Eu tenho os braços encurtados, eu tenho as pernas encurtadas, eu não encontro roupa. Hoje eu tenho uma amiga que mora em Londres e ela também é uma mulher com deficiência e ela criou uma empresa para fabricar roupas para as pessoas com deficiência. Que então, para massa! DAO, para não, para cadeirante, enfim, ela é um exemplo de empreendedorismo e um exemplo de, não de superação, assim, mas um exemplo a ser seguido para esse olhar social que é tão importante. Então, eu estou muito emocionada com a sua aula realmente, ela trouxe um conteúdo que é urgente e muito necessário, mas é importante que os nossos, né, as nossas falas tragam sempre esse recorte, olhando para as mulheres com deficiência. Nós somos, segundo o censo, 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e a maioria, 56% desse número, é mulher com deficiência. E a gente ainda não se ouve, né, pautar ou recortar esses personagens, essas situações. Enfim, é isso, assim. Obrigada. Luciana, depois você não topa, não, eu te entrevistar? Topo, claro, estou super Você à manda para disposição. mim, Bianca? Você passa para a Bianca o seu número ou me adiciona no Zap? Você me manda, Bianca? Mando. Vou até Beleza. fazer uma propaganda. Segunda-feira eu vou estar falando na WDN, que é uma organização da ONU aqui no Brasil, falando sobre representatividade da mulher com deficiência. Vai ser na página da WDN no Brasil, no YouTube, às 18 horas. E é isso, estou aqui à disposição para somar sempre. Legal. Depois O que link para a gente. Isso, eu ia te pedir para mandar, exatamente. A gente fala lá no Zap, tá? Tá bom, obrigada. Rapidinho que você falou, no campus é até importante, no campus a gente tem muitas alunas, principalmente, que são alunos com deficiência, que procuram o campo não só da moda, mas também do artesanato, porque também é uma forma de transformar esse lugar, de se movimentar. Às vezes, é interessante, é mais no curso de artesanato que acontece muito isso, tem mais pessoas mais velhas, né? Porque as pessoas imaginam o artesanato como um hobby.
Mas é interessante como a gente consegue articular, e um desafio da educação também, porque uma coisa que eu falei, inclusive, na última reunião, como a gente tem muitos alunos que são pessoas com deficiência, com vários tipos de deficiência, é interessante que você falou de intérprete de Libras, porque é algo que a gente devia, inclusive na universidade, no Instituto Federal, pela Lei da Acessibilidade Garantida, não era só o intérprete, mas que o professor também aprenda Libras. Mas, em geral, o professor foge desse aprendizado ou não quer por várias questões, porque a gente também é sobrecarregado pra caramba. Uma sugestão que eu fiz, que eu acho que é importante, que é estratégica, é, por exemplo, por que que na nossa carga horária não é incorporado, em algum momento, uma formação dos professores em Libras, contando como carga horária docente? Porque seria E uma hoje, professora, é o Dia Nacional da Educação em Libras, 24 de Olha, abril. exato, ou seja, não é só ter alguém que faça Libras, mas que os docentes também aprendam, porque a gente está lidando diretamente com a pessoa. Então é um grande desafio, porque a própria instituição, e olha que o Instituto é bem inclusivo, tá? No nosso estatuto, ele fala que nós temos que fazer uma formação cidadã. Mesmo nele, ainda é essa ideia de que quem cuida dessa educação e quem pensa na pessoa com deficiência é o outro. A gente tem intérpretes, mas por que a própria docência a gente não se engaja nisso? Nós que somos tipo atividade fim, estamos na atividade fim. Esse é um desafio também, entender que não é só uma curiosidade, mas a gente também ter oportunidade institucional, organizacional, para aprender também, para poder exercitar esse lugar desse aprendizado de língua, por exemplo, de Libras. Isso é fundamental, uma Sim. vez até que o professor é quem fomenta essa educação, né? Então, parte do professor é o exemplo para que os outros alunos também sigam nessa mesma direção. Eu entendo que a formação de Libras para docentes é fundamental para que a gente consiga avançar com a educação inclusiva no Brasil, uma vez que a gente tem dentro, né, das escolas, enfim, e eu defendo ainda o seguinte, Jaque, que a educação inclusiva, principalmente em Libras, seja iniciada no início da pré-escola, né? Do início ali da escola, do fundamental ali da escola, porque quando a gente é criança, a gente ainda não tem esses preconceitos pré-formados, né? Então, essa educação, ela tem que vir desde o início, e aí para que a gente consiga, de fato, educar essas crianças nesse sentido, a primeira coisa é investir na preparação do professor e de formação não só do professor, mas de todos os docentes dentro aí da educação. Gente, eu estou preocupada com o tempo, mas deixa eu só comentar uma coisa disso que Luciana trouxe. A questão da deficiência ainda coloca em xeque o funcionamento desses dispositivos pelo seguinte: como as relações são assimétricas, as relações heterossexuais, tá? É muito comum, quando o homem é interpelado a ter que investir um pouco, porque é isso, pensa, ele é o centro da nossa vida. É muito comum, inclusive, quando as mulheres começam a descolonizar o dispositivo amoroso, e que ela, por exemplo, é investida em projeto, é apaixonada por outras coisas, por uma causa. Quando o homem é só uma das coisas importantes, não há coisa importante, eles começam a se sentir desimportantes, porque eles estão tão acostumados a lucrar afetivamente com isso que a gente fica nutrindo. Então, veja, uma mulher que precise qualquer tipo, vamos colocar assim, de atenção diferente, o homem não quer, gente. Então, olha só, o que é comum? A mulher é presa. O que acontece com os homens? Eles abandonam. Vai no presídio feminino e vai no masculino. O masculino tem fila para visita. Vai no feminino, vai ninguém. Uma mulher, por exemplo, existem pesquisas que mostram a mulher quando tem câncer de mama. O que é muito comum? Os homens abandonam. Tem um filho com algum tipo de deficiência. Na época do chikungunya, o que era comum? Os homens abandonam, gente. Então, esse é um ponto importante, né? Eu acho que, assim, essa pesquisa sobre a questão do dispositivo amoroso, né? A história das relações amorosas que a gente está fazendo, acho que vai ser bem legal, Lu. Então, depois a gente vai entrar em contato. Tem um recorte que é muito interessante, que acontece muito dentro do segmento da pessoa com deficiência, que é um pouco inverso dessa situação. Existem homens que a gente chama de devotee, que tem de quê? Uma devotee. Devotee? Eu acho que é devotado em inglês. É uma relação que a pessoa tem, o homem tem, sobre a mulher com deficiência,
porque ela não tem um braço, ou porque ela não tem uma perna, ou porque ela não tem alguma disfunção ali, e ele se sente atraído por isso. E muitas mulheres com deficiência são muito carentes, faz parte da nossa relação humana buscar um outro relacionamento, às vezes até para preencher uma insegurança nossa, e elas acabam se envolvendo nesses tipos de relacionamento que são extremamente tóxicos, né? Porque não, o cara não está se relacionando com ela porque ela é uma mulher, ele está se relacionando com ela porque ele tem interesse ou tem tesão porque ela é uma amputada. Não, tem fetichização. Isso, inclusive, dentro o Stoller, que é um autor que trabalhou muito a questão do imaginário erótico, ele fez um levantamento naquele... Hoje em dia não tem mais quase jornal impresso, né, gente? Mas nos classificados. E tem uma categoria que é só sobre isso, mulheres amputadas, é uma coisa impressionante. Procura que mulher amputada, é isso mesmo. Mas eu tenho amigas que descobriram um site, eu não lembro, acho que o site era... É um site na Europa, enfim, não lembro agora direito qual país, mas que elas comercializavam fotos, né, de parte do corpo delas, né, para vender. Então, elas faziam essa exposição ali dos corpos e a pessoa ia lá. Isso também era uma forma, de certo modo, de matar um pouquinho da carência dela. Porque o que a gente também percebe, existe uma superproteção da família em algumas pessoas com deficiência já adultas, e isso é uma violência também, porque a família não permite que essa pessoa se relacione com outras pessoas, porque entende que por conta da deficiência ela não tem essa capacidade, ou porque tem medo dela ser abusada, assim. São muitos recortes que são importantes. Lu, você fechou o microfone. Aí. Você estava falando, são muitos recortes. São muitos recortes que eu acho que hoje vai ficar muito grande para a gente poder falar. Mas a gente vai conversar, eu acho que é super importante. Gente, eu não vou conseguir mais descer, porque realmente eu tenho um compromisso agora. Mas, assim, eu fico aberta, eu tenho uma página no Instagram, então sempre tenho feito, esse ano menos, né, gente, porque é trabalho demais, mas sempre tenho feito lives, que a gente tem discutido certos temas que meu grupo tem pesquisado com esse recorte da saúde mental e gênero. O último foi sobre depressão e masculinidades. Essa semana agora que vem, a gente vai falar sobre o uso de crack e masculinidades. Então, a gente divulga os resultados de pesquisas científicas, meus alunos e egressos, né, de mestrado e doutorado aparecem lá. Por exemplo, esse sobre violência em mulheres indígenas, daqui a um tempo a gente vai fazer uma live sobre isso, e depois eu coloco tudo lá no canal que eu criei ano passado do YouTube. Então, assim, quem tiver depois, se quiser perguntar ou trocar ideia, a gente se fala por esses canais. E também entrem no blog do Saúde Mental e Gênero, que é um blog, eu tenho até que atualizei só em dezembro, não tive tempo, mas que tem vários links para baixar artigo, para baixar livro, tudo gratuitamente, tá? Tem muito material que pode interessar vocês. É uma pena que não vai dar tempo da gente papear, porque, nossa, tem muita coisa legal aqui que eu estou vendo, muito comentário bacana. Valesca. Enfim. Oi. Muito obrigada. Eu já até coloquei no chat o endereço, tanto do canal do YouTube, como do blog. Eu acho que sua arroba também do Instagram nós já colocamos. Enfim, o pessoal tem aí acesso. Eu queria só passar a palavra para a professora Marilda, que é nossa coordenadora, para ela encerrar o nosso dia de aula hoje. Ela estava aí ouvindo. Bianca, só uma coisa, eu tinha uma moça que estava com a mão levantada. Eu não lembro o nome dela. Estava bem no. Não aparece aqui para mim. Alguém estava com a mão levantada. Alguém? Eu não lembro o nome dela. Mas pode me mandar depois a pergunta lá pelo Instagram, eu respondo, tá bom? Eu não lembro. Tá, joia. Eu acho que ela é loura. E, eventualmente, se tiver perguntas também, se vocês quiserem colocar no grupo, eu passo para a professora Valesca e a gente vê uma forma de responder. E me manda o contato da Lu, tá bom? Da Luciana? Pode deixar que eu já vou mandar, já anotei. Professora Marilda?
Bom, eu só queria agradecer imensamente as professoras Jaqueline e professora Valesca. Eu estava aqui escutando com meu marido, que é médico, oncologista, e ele também aprendeu, fez caras e bocas aqui diversas vezes, então eu também queria agradecer por isso, pela oportunidade de dar a ele é, esse momento de escuta e de aprender comigo e com vocês. Eu aprendi junto com ele diversas coisas aqui. Também fiquei emocionada com os depoimentos durante a aula da professora Jaqueline, aqui na aula da professora Valesca. Foi muito engrandecedor mesmo, a aula quanto às contribuições e a doação desse tempo aqui, é uma doação de tempo mesmo, todo mundo tem suas atividades, hoje é sábado, né? Para a gente é uma enorme satisfação é a gratidão mesmo que eu queria ter a oportunidade de manifestar aqui nesse momento, em meu nome, em nome do grupo, em nome do IDP, e eu sempre preciso agradecer também a Bianca, a Renata, a Ana, essas meninas que doam sua vida, seu tempo para colocar esse projeto de pé e para poder doar para a gente essa oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento e dividindo essas histórias e esse conhecimento, né? Conhecimento é poder e conhecer a história também é um pouquinho a oportunidade de saber o final do filme. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente pode construir ou tentar pelo menos construir um futuro melhor e uma vida diferente dessa. Eu sempre falo aqui e falo com meu marido que eu sou dessas que todos os dias quando ele levanta da mesa e deixa o prato na mesa, eu falo que eu não estou aqui estudando e tentando passar uma história para frente para poder viver essa mesma história que eu via minha mãe, minhas tias, minha avó viver. Mas eu sei que na nossa geração, muitas vezes, a gente não vai ser beneficiário disso que a gente está construindo. Então, espero pelo menos poder construir para frente um futuro melhor e ver esse grupo aqui, vocês, todo mundo doando um tempo para tentar construir isso. É muito gratificante, é por isso que eu queria agradecer. Obrigada mesmo, professora Jaqueline, Valesca e todo mundo que está aqui nessa manhã, compartilhando esse conhecimento e esse tempo com a gente. Obrigada. Viu? Aproveitar, eu falei da Marielle, da Mari, e assim, eu acho que tem sempre a ver com o nosso papo, com a nossa luta, é lembrar que nós estamos, né, mais de 3 anos de impunidade. Eu acho fundamental falar, inclusive, desse lugar, como um instituto que trabalha com direito, como essa violência contra, no meu caso, uma amiga, uma pessoa que me homenageou, mas que é uma representante nossa, e uma mulher que era preta, uma mulher favelada, LGBT, que a violência, a execução da Mari enquanto representante mostra muito do que e qual lugar que eles querem para nós, tá? Eu acho que é importante lembrar isso. E o lugar que nós ainda estamos. Então, é fundamental a gente ter consciência, lutar por justiça, por Marielle Anderson, e falar que é sobre os nossos corpos, é sobre as nossas vidas, nossos afetos, nossos pensamentos. Então, eu sempre acho importante lembrar isso, a nossa luta por justiça, por Marielle, para que a gente consiga, de fato, construir um Brasil que seja democrático, justo, com real igualdade para todas e todos. Então, só queria lembrar isso. Obrigada. Obrigada, gente. Valesca, quer mais alguma coisa? Não, então um beijo para vocês, se cuidem, bom final de semana. E é isso, vamos juntas. Tem muita luta aí pela frente, né? Muito obrigada mais Mas uma vez. somos A gente vai se várias, falando. então, tá bom, beijo grande, gente. Beijo, Valesca, eu vou te mandar uma mensagem. Manda, Jaque, beijo. Obrigada, meninas. Tchau, gente. Só não esqueçam da chamada, por favor. A pulseira também é da minha aluna, da Clichê. E manda a foto, tá, gente? Já Vou nem lembro. mandar. Beijo. Tá bom, beijo. Boa tarde. Tchau, gente. Até o próximo sábado.